Gente, e se o tema for rechaçamento, ou falta de sororidade, ou falta de empatia feminina? Hoje a gente está com a Anaglita, ela vai se apresentar como eu me certo, né, para falar exatamente sobre isso que ela já viveu e provavelmente é uma temática que tu também já deve ter vivido. E eu até convido para te observar se não foi uma vivência que tu não foi a rechaçada, mas tu foi a quem rechaçou. Então vamos olhar por todos os lados? Vamos lá, Bom, Anaglita. gente, meu nome é Nagli Melo, eu sou psicóloga, sou consultora em gestão de pessoas, sou psicóloga clínica e também tenho um trabalho aí muito legal com mulheres, seja dentro das organizações ou fora delas ou dentro da clínica. Então, Rani, esse tema, rechaçamento feminino, é um tema muito interessante porque mostra pra gente também uma realidade, né, que a gente ainda tem aqui de se deparar com mulheres que não tô querendo, não quero entrar aqui no mérito do julgamento, porque eu acho que cada um de nós temos uma história para contar e temos um posicionamento. Isso. Mas eu acredito que falta ainda um pouco de visão crítica do nosso coletivo, né? Nós somos mulheres, passamos por situações diferentes, mas também passamos por muitas situações parecidas, né? E aí eu tive uma vivência que foi a seguinte: a minha primeira experiência profissional como gestora de pessoas, na minha equipe, eu tinha ali uma equipe composta por algumas mulheres. Três dessas mulheres, eu, né, achei que estava sendo ali uma boa gestora, né? Contabilizando ali também os meus erros e acertos. Eu não só acertei, errei bastante, inclusive. Mas o que eu senti foi uma falta de acho que de acolhimento, talvez, né? Acolhimento e de apoio no momento que eu mais precisava, que foi quando eu saí dessa empresa, mas no decorrer da minha vivência enquanto gestora, eu percebi um certo desrespeito, né? Que a gente não costuma falar muito, porque é algo que incomoda a gente, mas que me alertou, porque eu já tinha uma leitura feminista, principalmente quando eu exerci esse cargo, comecei a estudar sobre o feminismo, comecei a mudar a minha postura com relação às mulheres e com isso julgar menos, né? Mas me senti rechaçada por essas mulheres que trabalhavam comigo por uma falta mesmo de respeito, né? E o que eu achei mais interessante é que não houve uma conversa, um diálogo, porque mal entendidos acontecem, a gente pode não ser compreendida. Tu Numa consegue relação de só. trabalho, principalmente quando você está ocupando um lugar de gestão e tem as pessoas ali, né, subordinadas a você, mas que eu sempre fui a favor de uma liderança participativa, só que tem o meu processo de amadurecimento e tem o processo de amadurecimento das outras que não necessariamente estavam no mesmo patamar que o meu, né? Então, a gente tem ainda, nós mulheres, temos muita dificuldade de nos comunicarmos, de dizer assim, olha, eu fiquei incomodada com a postura, será que é alguma coisa que eu tô viajando ou isso faz sentido? A gente se sente livre em alguns momentos, às vezes só quando nos convém, né? Quando é para sustentar o incômodo próprio das relações humanas, eu sinto que as mulheres ainda deixam muito a desejar nesse sentido. Então, nessa primeira experiência profissional que eu tive, depois de algum tempo, uma dessas pessoas que já não trabalhava, não fazia mais parte da minha equipe, me mandou uma mensagem pedindo desculpas, né? Inclusive dizendo que deveria ter, por uma imaturidade dela, ela deveria ter aproveitado melhor a oportunidade de ter tido uma chefe como eu naquele momento. Muito, não sei o que foi que aconteceu, mas muito provavelmente ela vivenciou uma situação pior do que o que ela tinha vivenciado comigo. E aí isso de alguma forma fez ela lembrar essa situação que a gente vivia. E foi por conta dessa mensagem que eu também pude me acalmar, porque durante muito tempo eu me culpei muito de dizer, não, a culpa foi minha, eu não fui uma boa gestora, eu deixei de comunicar, etc e tal. E quando eu vi essa mensagem eu falei, olha, talvez não seja tanto assim, talvez realmente a gente ainda tenha um pouco dessa dificuldade, né? E aí, tudo bem, saí desse lugar de trabalho, fui vivenciar outros trabalhos e quando eu cheguei numa outra experiência, num outro segmento, tive a oportunidade de montar a minha equipe e trabalhei com outras mulheres. E nesse ponto, claro, eu já era outra pessoa, já tinha amadurecido muitos outros pontos, né? Mas o que eu quero dizer é que com essas mulheres, eu já tendo esse processo de aprendizagem, conversei muito mais com elas, né? E aí essa abertura para o diálogo, eu acho que foi o grande diferencial que eu tive. A gente é amigas até hoje, né? Elas até disseram que eu fui uma das melhores chefes que elas tiveram. E eu não estou aqui, gente, me gabando, porque eu não sou perfeita, eu sou imperfeita. Eu faço questão de dizer isso, né? Mas eu acho que quando a gente se coloca como imperfeita, a gente também precisa acolher as imperfeições dessas outras mulheres também que trabalham com a gente. Aí eu acho que o que talvez possa ter ocasionado nessa história anterior foi que a gente não acolheu as nossas imperfeições nessa busca fantasiosa por uma perfeição. Então talvez eu não fosse a chefe perfeita para elas, da mesma forma como elas também não foram as melhores pessoas da minha equipe. Então a gente encarar as imperfeições
como sendo, nessas imperfeições é que a gente aprende, porque perfeição é uma ilusão, né? Então, acho que tem muito disso, assim, da gente aprender, e tem coisas, né, gente, que só o tempo é capaz de ensinar. A gente tem que passar por uma situação para poder amadurecer e depois a gente entender por que a gente passou por outra situação, né? Em psicanálise, a gente diz que a gente só sabe a posteriori. Então, a posteriori eu tive essa reflexão que hoje estou tendo a oportunidade aqui de compartilhar. Escutando a Anaglita aqui, para mim fica muito forte a questão da comunicação assertiva, né? De ter o conhecimento do que é valor pra gente. Então, na primeira experiência da Nagli, depois, né, a posterior, ela percebeu o quanto que para ela era importante a questão da transparência, né? De diálogo aberto, de comunicação, de conversas difíceis, né? E que não teve esse outro lado, essa outra perspectiva do lado de mulheres, e que na segunda experiência ela conseguiu ter isso. E aí a gente consegue perceber também a singularidade das relações, né? Isso. Que assim, a Nagli também era diferente em cada uma dessas experiências e com cada uma dessas pessoas que ela pôde experienciar. E aí, se fosse você que está do outro lado, né? Como é que você experienciaria estar com pessoas onde você está ali sendo rechaçada e tá em outro ambiente onde você está sendo valorizada por quem você é, por quem você produz, né? Pelo que você produz. Então, observando tudo isso, fica aqui o convite para ti, pra gente olhar para dentro, né? Como que eu posso ser mais assertiva na minha comunicação com as outras pessoas, né? Como que eu posso ser mais diretiva, né? No que eu quero, no que eu busco, no que eu gosto, no que eu tô incomodada, para que as relações sejam mais firmes, talvez, né? Mais saudáveis. E mais honestas, né? Porque quando a gente está sendo honesta com a gente mesma, a gente consegue ser honesta com a mulher que está ali do nosso lado. Perfeito. E que isso não tem nada a ver com relação de amizade, porque a gente trabalha com muitas mulheres que nós não somos amigas. Não é sobre intimidade ou amizade, é sobre honestidade. Então, quanto mais a gente conseguir, porque às vezes a gente está ali numa relação e a gente vacila, né? A gente não entende direito, e às vezes é tão importante quando chega uma pessoa e diz alguma coisa que a gente precisa escutar, né? Então, a gente ser honesta com a gente abre espaço para a gente ser honesta com as nossas parceiras, colegas de trabalho, nossos chefes, enfim, né? Outras mulheres que permeiam aí a nossa realidade. Inclusive, só pra gente fechar, a questão da sororidade fala exatamente sobre isso, né, Nagli? Que a gente não precisa ser amiga de todas as mulheres, mas a gente precisa aprender a respeitar esse lugar de ser mulher, né? De julgar menos e acolher mais. Então, Naglita, muito obrigada pela partilha. Espero que vocês tenham aprendido. E vem falar com a gente também, gente. A gente também quer te ouvir. Beijo.